Eu estava aqui escutando, assim, e muitas coisas passaram pela minha cabeça. Eu vou tentar dar uma enxugada aqui nessas milhões de coisas que passaram na minha cabeça. Se for voltar para a pergunta, né, do Douglas, é, ele fala, né, de pesquisa, ferimento, segurança, métodos, ele fala de várias coisas assim. E aí eu vou pegar de onde a Marcela largou, assim, porque primeiro, quando a gente fala dessas pesquisas de práticas integrativas, muito vem a palavra validação, né? Vamos validar essas práticas do ponto de vista da ciência, né? Porque a maioria das pessoas hoje entende que ciência é só essa ciência moderna, né? Que tudo que foi feito antes não era científico. Então, tem algumas questões aí. Primeiro, que existe já em muitos lugares, na OMS, dentro do Ministério da Saúde, um reconhecimento de uma coisa que se chama de evidências de uso tradicional, que foi o que o César trouxe, né? Que a Marcela trouxe também nessa coisa que foi extensamente utilizada por milhares de anos, uma população enorme, né? A gente não tem nenhum estudo clínico fase 3, 4 que tenha a utilização da quantidade, por exemplo, das populações gigantescas da Índia e da China, por exemplo, né? Usando determinadas coisas por um tempo muito longo. Então, hoje já tem um reconhecimento formal dessas evidências. Isso é uma primeira informação que eu queria trazer, que eu não sei se é de domínio, assim, né? Se você entrar no site da Anvisa, por exemplo, na parte de plantas medicinais, você tem uma parte de registro de plantas medicinais de uso tradicional, baseado no uso tradicional, né? Então, essa é uma primeira coisa, no sentido que quando a gente usa a palavra validar, a gente faz já uma noção de valor, que a nossa ciência é melhor e eu preciso entender se o outro chega mais ou menos no nível do que eu entendo como segurança e eficácia, né? Depois eu vou resgatar uma coisa que o César falou, que é a história das metodologias, né? Pegar de novo planta medicinal, que eu acho que é o que todo mundo, ou alimento, né? Que eu acho que talvez seja mais disseminado. Hoje, o que a gente pega, por exemplo, você pega uma cúrcuma, você pega um açafrão, que é milenar de uso na Índia e na China, e alguém vai, disseca essa planta, descobre que tem uma substância chamada curcumina, que tem atividade anti-inflamatória. E a partir daí, hoje, se eu quero um extrato de cúrcuma, por exemplo, numa farmácia de manipulação, dificilmente eu encontro um extrato de cúrcuma íntegro, eu vou encontrar extratos com 95% de curcumina, que nem de longe é a quantidade né, ultrapassa muito o que tem originalmente de curcumina na cúrcuma planta, porque em algum momento alguém identificou que isso era o que tinha eficácia anti-inflamatória da planta. Só que antes utilizava essa planta com eficácia anti-inflamatória, mesmo sem saber que a curcumina existia e sem ter essa concentração maior, essa concentração quase que isolada de curcumina, né? E aí a gente tem também uma estratégia do mercado, tem uma legislação diferente para substância isolada e para planta medicinal. Então, você coloca em 95%, 99% para não caracterizar como substância isolada, que é uma legislação bastante mais chata, né? Então, tem um monte de coisa. Então, desse extrato seco de cúrcuma longa, com 95%, 99% de curcumina, que estudo eu tenho? Nenhum, né? Porque eu não tenho esse uso tradicional que garante a segurança e a eficácia da cúrcuma, e eu não tenho estudo suficiente sobre a cúrcuma isolada ou nessa concentração tão alta, né? Talvez, não vou dizer assim, a cúrcuma talvez não seja um exemplo assim, mas você tem muito menos dados sobre
essa substância isolada do que você tem sobre o uso tradicional da planta, né? Então, será que usando nessa concentração isso é tão seguro quanto a gente sabe que é o uso da cúrcuma nessas circunstâncias e tal? E a segunda questão é, existe uma coisa que é estatística e existe uma coisa que é clínica, né? E aí a gente precisa diferenciar muito como é que eu interpreto um dado estatístico de um estudo científico do ponto de vista clínico, né? Se eu pego aquela informação de que, sei lá, a curcumina é um anti-inflamatório potente, e vou levar isso para a prática clínica, anti-inflamatório potente para quem? Né? Porque daí, quando eu entro do ponto de vista na clínica, eu tenho um indivíduo na minha frente, não tenho uma generalização social. E aí, esse para quem, se eu pego uma pessoa que não tem um sistema digestivo muito bom, a cúrcuma demanda uma digestão razoável, né? Ela demanda muitas vezes acompanhamentos para que ela se torne mais biodigestiva, mais biodigerível e mais assimilável. Então, tradicionalmente a China e a Índia usam a cúrcuma com gengibre, com pimenta do reino, que são plantas que vão ajudar que essa estrutura dela seja né, melhor assimilada. Então, você tem todo um conhecimento que o Zanetti chama, né, da complexidade, que vai se perdendo nessas metodologias. E quando a Marcela fala que a gente precisa de uma revolução, né, eu concordo plenamente, muito no sentido da gente sair desse lugar monocultural e globalizado que a gente entrou, uma globalização ruim, no sentido que é uma globalização que uniformiza, né? Essa coisa de você chegar, acho que o Zanetti falou um pouco isso, você chegar em qualquer lugar do mundo, a marca de roupa, shopping no mundo inteiro é igual, né? São as mesmas comidas, as mesmas marcas de roupas. Você não tem qual é a graça de viajar, né? Se você vai para outro lugar e você vai encontrar as mesmas coisas, né? Então essa perda de diversidade que a gente discute, por exemplo, na questão ecológica, né? Estamos perdendo espécies estão se extinguindo, a gente também está tendo extinção, né, de etnias, de línguas, de conhecimentos tradicionais, e isso é uma perda para a nossa possibilidade de sucesso, porque a gente terá mais sucesso enquanto sociedade não tentando uniformizar. Isso aqui é o certo, como muitas vezes a medicina baseada em evidências quer fazer. Isso é o certo. Então, todo mundo tem que fazer dessa forma, no mundo inteiro, todos os humanos tem que consumir isso, tem que resolver esse problema de saúde com esse medicamento. A maior parte dos medicamentos, né, sintéticos ou derivados que a gente tem hoje no mercado, eles são mundiais, né? Você chega em qualquer lugar, você vai ter esses medicamentos, e a gente vai perdendo a sutileza da complexidade do ajuste, né? Que os chineses, os indianos e os indígenas têm de dizer que o seu remédio, dificilmente ele cresce muito longe de onde você vive, né? Que o remédio melhor para você, dentro da gigantesca possibilidade que a natureza oferece, é muito melhor você consumir um anti-inflamatório, se eu estou falando de planta ou de alimento, que é do seu bioma, do que você consumir alguma coisa que venha de outro lugar, de outro país, de outra região, né? Eu tinha um professor de fitoterapia que ele falava muito isso, assim, para a gente prestar muita atenção no que cresce ao nosso redor, principalmente no que cresce espontaneamente, né? Se você tem hoje essa retomada do estudo das punks, né? Das plantas alimentícias não convencionais, porque é isso, são plantas que estão ali no entorno, que estão na mesma, se a gente entrar nessa discussão estão no mesmo bioma, estão na mesma frequência, estão na mesma qualidade de energia. E aí a gente faz um movimento
que o pessoal da ecologia discute muito, que é o movimento de recolocar o humano dentro da natureza e não acima e fora dela, né? Olhando as coisas, a natureza está lá, como se eu não fizesse, eu humano não fizesse parte da natureza, e se as criações que eu tenho não fizessem parte da natureza. Que a gente tem isso, quando, à medida que qualquer ente, né, da natureza cria alguma coisa, isso faz de alguma forma parte da natureza. Né? Quando um castor faz uma represa num rio, ou um humano faz uma represa no rio, é óbvio que a gente tem uma capacidade de impacto bastante maior do que os castores, mas isso não deixa de ser uma coisa que está influenciando no campo da natureza. Né? Então, acho que o que eu queria dizer nesse lugar é que, sim, essas pesquisas trazendo, né, algumas informações do ponto de vista da ciência biomédica, elas são importantes, mas mais importante do que isso é a gente entender, e aí é uma discussão que a gente tem tido, o professor Nelson Felice da Unicamp tem trazido muito, e a gente tem conversado muito sobre isso, que não adianta eu pegar a prática integrativa do ponto de vista da técnica, que é a nossa tendência. Eu vou estudar acupuntura, eu vou estudar acupuntura enquanto técnica. Eu quero aprender aonde colocar o ponto, eu quero aprender aonde, mas eu não me aprofundo no paradigma, que é uma outra visão de saúde, de corpo, de cuidado, de adoecimento, de vida, né, que opera em uma quantidade de níveis muito maior do que a gente está acostumado a operar na nossa prática, né, vamos dizer assim, cotidiana do profissional de saúde ocidental. Então, entender muitas vezes frases, né, de pessoas que falam assim, não, eu melhorei só de chegar aqui, sua voz me acalma, né? Então, coisas que são de uma dimensão que não é uma dimensão dessa dimensão bioquímica, patológica que a gente está acostumado. Então, é importante que a gente também desenvolva, e para a gente chegar nesse lugar de avaliar isso, a gente precisa adquirir capacidades, a gente precisa adquirir sensibilidades, a gente precisa adquirir, eventualmente, instrumentais que a gente não tem, né? Ou que a gente subestima, de uma certa forma. Então, acho que esse lugar da pesquisa, essa revolução que a Marcela traz no final, é nesse lugar da gente resgatar sensibilidades ou competências ou instrumentos que a gente muitas vezes deixou de usar, e a gente criar novos instrumentos para que a gente possa enxergar essa complexidade. Só para fechar minha fala, hoje, por exemplo, você tem uma galera que estuda a medicina chinesa, tem um sistema de classificação dos seres humanos em 5 grupos, como a Ayurveda tem 3, né? E uma derivação gigantesca de todas as combinações disso, né? Hoje em dia tem sistemas computacionais tentando avaliar como é que eu poderia estar pegando cada característica dessa, cada biotipo desse, o que caracterizaria bioquimicamente, geneticamente, em termos de coisas muito diversas, ainda muito dentro do campo do corpo, né, vamos dizer assim, biológico, mas tentando entender de como é que a psique afeta tudo isso, né? Então as pessoas estão tentando desenvolver ferramentas para isso, né? Mas muito passa por um desenvolvimento artístico, eu vou ousar usar esse nome, no sentido de que quando chega para o humano uma quantidade de variáveis muito grande, e a gente não é um computador, né, para processar isso, né, com aquela velocidade e tal,
entra muito no campo da arte, da sensibilidade e da conexão, né? Eu me conectar com aquele indivíduo, com aquele grupo, com aquela comunidade, para que eu possa saber de todas as possibilidades que o universo me oferece, o universo terapêutico, e aí é importante manter vivas essa polissemia, essas várias falas, né? E não dizer que só isso funciona, para que eu possa, em cada situação, eu ver se não, aqui, essa aqui vai ser o que vai ser legal. Nessa circunstância, eu tenho esse recurso, né? Que vem daqui ou que vem dali e que eu posso estar utilizando nessa comunidade. Isso que eu acho que eu enxergo para essa coisa da pesquisa, a gente preservar o paradigma para além da técnica, eu acho isso fundamental, para a gente poder desenvolver essa ciência, essa saúde, que seja, que abarque toda essa diversidade, né? Todas essas falas, todas essas vozes. Falei demais para valer. Falou nada, Daisy, maravilhosa. Eu tenho um problema prático, né? Que o nosso tempo já se foi, né? E ainda tem uma pergunta, e eu acho que eu vou chamar a Giovana e a Ana só para enunciar a pergunta e ficar a título de reflexão para a gente, no geral, para quem estiver assistindo. E antes de passar a palavra para elas, Deise, escutando a fala de vocês aqui, né? E o que eu falei, tudo em cima daquele conceito de ecologia dos saberes, quase tudo que a gente fez aqui, não sei se eu posso resumir assim, se vai empobrecer, mas é tentar manter o valor, a importância cultural do debate entre as narrativas modernas e tradicionais, né? A pluralidade dos saberes, a importância para a nossa formação profissional e para o patrimônio imaterial que é a cultura humana, né? Manter esse diálogo aberto e sair dessa coisa do desmerecimento, da desqualificação, do demérito, e muito pelo contrário, né? Ter uma postura respeitosa para discursos respeitosos e audiências igualmente respeitosas. Eu acho que isso é algo, eu estou parafraseando aqui o Boaventura nisso. Agora, durante essa fala final, eu falei assim, meu Deus, considerando que a gente anda lendo aí sobre inteligência artificial, esse debate ainda vai, nessa ecologia de saber, ainda vai entrar inteligência artificial nessa história. Porque muito de solução hoje que está sendo aplicada como melhor solução, a inteligência artificial não justifica ela, só fala que é. Não fala como é que ele construiu essa sai daqui, vai até ali que vai dar certo. O caminho é meio caixa preta, sabe? Então, é tão interessante porque quando você olha para a medicina tradicional chinesa, do alto da minha ignorância, a narrativa funciona como meio caixa preta. Entra aqui e sai ali, porque o que está rodando aqui, as conexões e tudo, tem uma narrativa que eu, de certa forma, estranho epistemicamente. Não é aquela conexão tradicional que é feita dentro da hipótese científica, do método científico, né? Então, as formas de tipificar e tudo. Então, assim, se as pessoas estão por conta de um imperativo tecnológico, acolhendo tão bem a inteligência artificial, valorizando tanto e investindo tanto, porque sai do problema e pula direto para a solução, e o método, de certa forma, é relativizado, certo? Como é que foi, qual foi o caminho que levou até lá, né? Onde é que está exatamente a validação disso, né? Porque o computador não vai te dar o caminho das pedras, né? Não é a lógica da inteligência artificial. Eu acho que está recolocado do mesmo jeito a liberdade da gente poder
conversar com narrativas cuja aplicação prática tem a sua eficácia, ainda que sejam narrativas epistemicamente distintas, com fundamentações distintas e lógica de construção distinta, tal como a inteligência artificial. Eu só estou puxando isso para cá porque me ocorreu, sabe assim, me ocorreram umas matérias recentes aí que eu andei vendo sobre até mesmo essa questão da arte e a concepção criativa, a inteligência artificial avançando na concepção criativa e artística, né? Texto literário, você começa a falar texto científico, você começa a falar, ixi, né? Daqui a pouco nós vamos ter outra inteligência dialogando nos nossos congressos, que não é a Deise, não é o César, não é a Marcela, não é o professor Zanetti, mas é produto de um bot da vida, né? E é um computador super especializado, programado para produzir um conhecimento. E aí, como é que fica? Outra episteme, outra forma de construir a verdade, outra narrativa, outro tudo inacessível. E aí, como é que fica? Eu só queria trazer para o molho da nossa conversa que passado, presente e futuro estão amalgamados nessa nossa conversa. É claro que a gente fez a conversa olhando para o retrovisor, a ideia era essa, resgatar o valor dessas práticas tradicionais, né? Mas tem muito futuro pela frente aí, porque o negócio é sério, no sentido né? A cultura é uma coisa muito séria, né? A capacidade humana de formular soluções, a inteligência humana, a experiência humana é muito séria, né? Seja com recursos de observação da natureza, qual bicho está comendo o quê, está usando o quê, está experimentando o quê, seja com o uso de ferramentas de supercomputador. Assim, não importa qual é o nível da experiência humana que ela produz conhecimento válido, né? Que ela produz conhecimento potente, significativo, né? Eu acho que está aí colocado, né? Agora, eu pediria, então, a Giovana e a Ana, só para enunciar a pergunta, e a gente parte para as despedidas, não necessariamente explorando a resposta, por conta do nosso tempo. Pode ser assim? Giovana, Ana, vocês estão por aí? Eu tô, dá para me escutar? Dá sim, querida. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Ana Gabriela. Quase boa noite, né? E a última pergunta foi feita por mim e pela Giovana. Sabemos que os saberes ancestrais e originários ficaram restritos a uma parcela pouco significativa da população brasileira durante muito tempo. O que podemos fazer para aumentar a difusão das práticas de saúde ancestrais e originárias? E como essas práticas podem contribuir para a promoção de saúde e qualidade de vida das pessoas? Isso. Mas fica aí a título, né, de dever para casa, a gente leva, pensa, né? A gente tá no conjunto de questões aí, né? Eu acho que, de uma certa forma, a gente tangenciou a resposta. Eu acho que aí fica para uma pós-elaboração. Eu queria que vocês pudessem falar um tchauzinho para a gente aqui, para a moçada, para a nossa audiência, e que vocês pudessem, né, dar um fecho na contribuição de vocês. Marcela tinha ficado, hein, Marcela, para ser a primeira a responder? Então, pode ser a primeira a se despedir, querida? Olha, só assim, realmente passando bem por cima, um pouquinho assim, que eu não vou dar conta, mas porque tudo que a gente falou dá um pouco a justificativa dessa última resposta da pergunta, né, da Giovana, e acho que é da Gabriela, né? Mas eu acho que tudo isso precisa
a resposta vai estar na mudança de nossas mentalidades, de nossa cultura, de nossos símbolos, de do que a gente realmente valoriza na vida e valoriza como saúde, entende como saúde, né, sociocultural, biológico, e diante disso começar a valorizar mais todos esses saberes tradicionais, desde o que a gente está consumindo, o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo, né? E claro que a gente está colocando para dentro de onde é esse alimento, quais processos ele passou, enfim. Depende, sim, de uma mudança maior, que é de uma estrutura social, né? Que depende de políticas públicas para que isso se torne mais palpável para todos, e que é super necessário. Espero que a gente temos esperança nesse momento agora, né? Mas é muito profundo, assim, e é importantíssimo. Então, isso traz o meu agradecimento, assim, pelo convite do Zanetti, por essa disciplina, por essa discussão, por esse momento, assim, que a gente está vivendo, porque parte também da educação, né? Do estímulo, às vezes, uma pessoa que nunca teve a oportunidade de estar ali ouvindo uma opinião diferente de tudo que a academia coloca, né? Eu, por exemplo, na minha faculdade, não tive a oportunidade de ter uma disciplina dessa, assim, com tamanha riqueza. Então, vem de tudo isso, e então, assim, já despedindo, queria agradecer, né? A partilha com a Deise, com o Zanetti, com os alunos, com o César. Foi realmente, assim, muito rico, muito... É sempre uma grande oportunidade, assim, de trocar ideias, ouvir, compartilhar, entrar em assuntos e questões profundas, existenciais, que estão totalmente ligadas com a nossa saúde e nosso bem-estar. E realmente, assim, que cada um aproveite, que tenha sido uma semente, assim, para poder germinar, uma consciência para que se forme um profissional de saúde mais consciente, mais engajado socialmente, politicamente, né, compreendendo todas as nuances que envolvem aí a saúde, o bem-estar do ser humano, de uma comunidade, de uma sociedade. Só tenho mesmo a agradecer. Então, é isso, e até a próxima. Marcela, quem tem que agradecer é a gente, Marcela, e é importante você falar dessa coisa da valorização, né? Da valorização da experiência humana, da história da experiência humana, né? Nunca o humano teve tão ameaçado por tudo que ele próprio anda fazendo, né? E entender que essa ameaça não incide lá fora, no clima, só como se isso fosse pouco, mas incide sobre a nossa prática cotidiana, sobre nossas escolhas no dia a dia, a cada minuto, a cada garfada, né, Deise? A cada prescrição, a cada interação que você faz, seja na relação profissional-paciente, seja na relação aluno-professor, o que for, né? Nunca estivemos tão ameaçados, né? E as práticas de saúde estão sob esse signo, né? César. Então, agradeço também muito, viu, Zanetti, pelo convite novamente. Para mim é uma alegria, assim, participar dessa discussão, sempre aprendo muito. Gratidão, Deise, também pela partilha aí, as boas palavras, sempre a gente transformando o que a gente falou 6 meses atrás, né? Sempre tem coisa nova, coisa boa. Então, nossa, é uma gratidão poder aprender e poder colaborar, né, conforme a Marcela falou também, com os estudantes, assim, pensando que na minha faculdade,
uma frase mais, vamos dizer, de velho, né? Na minha época, não tinha nada disso na faculdade. Então, assim, gostaria de poder... Imagina na minha, César. Reivindicar que só eu e o Zanetti temos direito de falar de coisa de velho. Assim. Mas é isso, assim. Então, é uma gratidão poder compartilhar. E fica aqui em aberto, né? Conforme a gente costuma falar no final. Eu vi que o chat aqui, ele tá só para membros da equipe. Tem como eu escrever uma coisinha aqui, Zanetti? Ô, César, é porque, infelizmente, o sistema só abre o chat para quem é matriculado na universidade. Ah, sim. Se você quiser, escreve para mim, eu repasso agora, de imediato, pelo WhatsApp da turma. Só vai depender da velocidade aqui. É aquele site que eu te passei, do nosso instituto. Faz favor, César. Fala do instituto que eu coloco aqui agora o link. Sim. Então, gente, conforme foi falado, né, como a gente aprofundar nesses saberes, né, até na pergunta, assim, o meio é você formando as redes, né, de pessoas e se conectando, porque a gente tem que fortalecer as pequenas redes que estão construindo isso a nível planetário. Então, você pode saber que lá no Japão, na Índia, na China, não é a maioria, mas sempre vão ter pessoas buscando esse conhecimento de integração dos saberes, buscando uma melhora do planeta a nível sistêmico, a fazer um trabalho mais consciente, mais ecológico, a criar informação em saúde, motivada por um desejo de ver a humanidade prosperar, né, em saúde, em equilíbrio com o meio ambiente. Então, nós temos redes, temos pessoas nas universidades, graças a Deus, assim como o Zanetti, como outros brilhantes professores. Temos também instituições, né, institutos como o nosso, o Instituto Campo Sagrado, lá no Acre. É um instituto que é aberto, é um instituto educacional, um instituto de assistência e educação. Nosso instituto, ele atende, recebe estudantes de diversas universidades, qualquer lugar do mundo. A gente recebe para fazer estágio, né? Pode ser da área da farmácia, da medicina, da enfermagem, né? Qualquer área praticamente que quiser, que tiver interesse em conhecer, a gente recebe para fazer estágio, para mergulhar nesse saber da ciência indígena, e a associação dele com a ciência oriental e com a medicina atual, né, para ver como que funciona. Eu posso dizer que é eficaz, tem limitações como todos, mas funciona e cobre limitações que a medicina moderna, com todos seus remédios e biomoléculas de inteligência artificial, não consegue cobrir. Existem umas plantinhas, uns cânticos e uns saberes, uns passarinhos que são assim, ó, são fora de linha, são cirúrgicos, são bem precisos. Então, fica aqui o convite para quem quiser aprofundar na medicina do Brasil, né, medicina brasileira, pode chegar, tá? A gente faz um programa de estágio bem organizado, são todos bem-vindos. Quem também, a gente recebe grupos para fazer tratamento, faz imersão na floresta, atendimento com pajé, com médico, com psicólogo, atendimento integrado. Então, assim, fica aqui o meu convite para quem quiser desenvolver mais palpavelmente, praticamente, esse saber. Tá? A gente recebe gente para fazer estágio, né, de internato, estágio de residência, pode ser curricular, pode ser um estágio informal também. Quero ficar um tempo aí com vocês para isso, né? Então, existem centros desse em todo o planeta e a gente precisa fortalecer essas redes. E o que mais fortalece nossa fé, né, nossa independente de espiritualidade, né, nossa firmeza em poder falar alguma coisa é quando a gente vivencia. Então, fica esse convite, tá? Eu coloco aqui para o Zanetti o link, através do link vocês vão ver um pouco do nosso trabalho lá, e aí, a partir de lá tem o nosso contato lá. Fica o convite para todos e todas que quiserem participar e se aprofundar nesse saber. Então, eu acho que isso também tem a ver com a pergunta final, né? Então, é isso. Venho aqui deixar meu profundo agradecimento e que a gente possa continuar seguindo com esse trabalho legal que a gente vem desenvolvendo juntos.
Gratidão. César, já compartilhei no grupo do WhatsApp o link, já pus aqui no chat, ele só demora a entrar, mas como está sendo gravado, já está aqui na gravação. E me ocorreu aqui agora, se for do interesse seu, César, da gente tentar ver, eu não sei se você já explorou, via Projeto Rondon, né? Entrar no arco aí da cobertura do Projeto Rondon, porque eu lembro que eu fui parar em Tefé, saindo de Juiz de Fora, através de um avião do Correio Aéreo Nacional, num bandeirante, e foi por conta do Projeto Rondon, né? Legal. Né? Eu não sei se a gente consegue. Vamos explorar isso, se for do interesse de vocês. Vamos sim, certamente a gente está aberto, é do interesse, sim. Toda a rede benéfica que a gente puder fazer, acho legal. Deise. Então, enfim, agradecer muito aí, né? Sempre essa conexão, eu sempre aceito com muita alegria. Já falei que é um pouco das coisas que eu considero missão, fazer esse diálogo, né? Principalmente com estudantes, e essa oportunidade que o Zanetti dá para a gente é sempre muito rica, né? Até de repensar, de refletir mais um pouco, ouvindo né, os depoimentos e as perguntas de vocês. Eu queria só, né, também não vou dar conta de pular essa questão dos povos originários, mas só falar que além da questão de saúde, né, agora a gente tem um Ministério dos Povos Originários, né, um Ministério dos Povos Indígenas, além da questão de saúde em si, eu acho que tem nesse lugar um resgate a ser feito na nossa autoestima como povo, né? Não tem como a gente dizer que a gente tem uma nação, que a gente tem um povo, que a gente tem um país, baseado nas... E aí eu vou usar no lado pejorativo mesmo o nome falácia, de povos sem cultura, de povos sem né, que a gente recebe, né, ao longo da nossa vida. Índio, aqueles preguiçosos, aqueles inúteis, aqueles ignorantes, né? Então, assim, é muito importante a gente, nesse momento, a gente tá olhando para esse lugar com todo essa crítica também, né, que a gente falou algumas vezes, mas com essa reverência de resgate de identidade. Eu acho que o povo brasileiro precisa bastante disso. Talvez agora com a emergência desse ministério, isso institucionalmente tem um pouco mais de espaço, mas a gente resgatar isso dentro da gente mesmo, né? O quanto dessa sabedoria, desse conhecimento, dessa tradição, dessas culturas, estão muitas vezes impregnadas na gente sem a gente ter consciência delas. Se a gente pensar por que existe um português brasileiro, né? Por que a gente acabou... Porque boa parte do nosso vocabulário é indígena ou de origem africana. Né? A gente usa muitas palavras indígenas, muitos nomes indígenas, e a gente não tem consciência. Então, quando a gente começou falando, né, que a gente precisava olhar para as nossas sombras, né? Eu comecei falando isso, mas também eu quero terminar que a gente precisa olhar também para as nossas raízes, né? Esses dois movimentos, eu acho que essa é a fala que eu quero deixar, esse movimento de andar para frente, né? A gente está muito num movimento que é tudo futuro, tecnologia, máquina, mas a gente não olha para de onde a gente veio, né? Para a gente poder estar aprofundando e ressignificando e dando sentido para tudo isso que a gente descobre, cria e inventa, né? Então, acho que com todos os meus agradecimentos por vocês estarem aqui até agora também, né?
eu acho que eu queria dizer isso, que a gente precisa ter um olhar também para essas nossas raízes, né? Para que a gente possa seguir daqui para frente mais firme, né? Nas nossas trajetórias profissionais, pessoais e de povo, né? É isso. Desculpe se eu estou sendo assim muito trazendo muito essa coisa do povo e porque essas 2 semanas foram muito intensas nesse lugar e eu não estou conseguindo não falar sobre isso. A net sumiu? Deve ter caído. Oi, Maria. Olá, eu estava aqui privilegiada de acompanhar as discussões maravilhosas, excepcionalmente maravilhosas. Queria agradecer muito a vocês por terem me permitido esse momento, essa tarde. Abrir um negócio que eu não queria abrir. Não, que eu queria mandar. Gratidão, Maria. Prazerzão mesmo. Demais. Muito especial do trabalho, viu? Gratidão e parabéns. Gratidão. Você é aí de Brasília também? Ou de Eu sou onde? gaúcha, mas moro em Brasília, tem 11 anos e trabalho na Secretaria de Saúde aqui do Estado, do Distrito Federal, desde 2011. Que bom ter pessoas assim na secretaria aí do distrito, infiltrados, muito bom. Vocês precisam conhecer o trabalho do GERPIS, é muito lindo, que é a Gerência de Práticas Integrativas da Secretaria de Saúde do DF. Eles têm um trabalho antigo, muito bonito, muito bonito. Que legal. Legal. A nossa gerência vizinha trabalha com a população indígena, né? E eu mesma também já atendi na saúde da família, famílias indígenas que estavam fora de aldeias. E realmente são experiências bem diferenciadas. Foi muito gratificante ouvir toda essa discussão hoje à tarde. Agradeço mais uma vez. Gratidão. Maravilha. Qual que é a sua formação, Maria? Eu sou enfermeira, especialista em gestão e mestre em saúde pública. Muito bom. Ô, gente. Voltou. Desculpa, não escutei o que a Deise falou. Não sei se a Maria falou, que eu queria que a Maria falasse também. Falou? Maria, a gente já estava aqui fofocando já, mais 4. Deu um pico aqui. Olha que nem está chovendo, o céu está com nuvens, mas não está nada. Um raio, um relâmpago do nada. Isso. E aí caiu a internet bem na hora de eu fazer 1 milhão. Eu vou recuperar a fala de vocês na gravação, porque não é aqui que está sendo gravado, é lá na UNB. Então, eu quero agradecer demais sempre a experiência de vocês, a riqueza, a imersão, porque aí eu faço muito uma aproximação intelectual. Vocês não. Vocês fizeram uma aproximação radical de vida, né? De viver concretamente essa experiência, que para mim é uma coisa bem mais leve, bem mais incompleta, bem menos totalizante do que a opção de vocês. E eu fico assim, completamente agradecido, com os olhos brilhando, né? Com essa coisa de é brincadeira, mas quando eu crescer eu quero ser igualzinho a vocês. É uma admiração tremenda que eu tenho, né? E eu quero mais uma vez agradecer o convite reiterado, o aceite reiterado, né? E a qualificação que vocês fazem de vida, de narrativa, de reflexão, né? Essa roda é uma oportunidade que a gente tem de fazer uma discussão profunda de onde vêm essas práticas integrativas, de onde vem promoção de saúde, de onde vem educação em saúde, de onde vem ecologia, agroecologia e tudo mais que vem aí para frente com as nossas últimas rodas na disciplina.
é um ponto de inflexão, né? Digamos assim, é uma pedra angular da ponte que a gente tenta construir, pedrinha sobre pedra. Essa roda é a pedra angular de mudança de sentido da disciplina. A partir de agora, a disciplina engata outra, é para outra margem, sai de uma margem, agora vai para outra margem. A gente está tentando conectar as duas margens, né, nesse processo. Então, estou parafraseando o Heidegger aqui, sabe? Estou vendo. Então, vocês representam essa ponte para mim, que bom, essa capacidade de reconciliar, né? O Heidegger falava, né, que a ponte sobre o rio Reno era para conectar duas margens, e a modernidade resolveu represar e roubar do rio a força para usar contra ele mesmo. Então, que bom que vocês me dão a ponte, não a represa. Eu quero agradecer demais, Maria, querida. Obrigado por ter acompanhado toda a roda. Depois eu quero ouvir um pouco mais de novo o que você trouxe no particular. Depois, quem sabe, a gente não segue conversando. Gente, continue. A Deise, você está de férias ou não? Não, não. Não. Então, Tô na César e labuta. Marcela, aproveite muitas férias de vocês. Obrigado pelo privilégio de dar o trabalho voluntário para a gente aqui, né? E a gente segue torcendo e estou à disposição, se for do interesse de vocês, vamos ver como é que faz para entrar no hall do Projeto Rondon, quem sabe, né? House. O que é isso? O que é isso? Manca aí. O que é isso? O que é isso? Traduz. Gratidão, desejo tudo de bom e um abraço, já vou indo. Tchau. House. Então vamos ficando por aqui, não é mesmo? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Obrigado. gratidão. Tchau, tchau.